Saudações de paz, queridos. Deus seja louvado. Neste dia de hoje, estamos aqui para a nossa terceira aula, onde estamos estudando a respeito da metodologia de ensino, onde estamos desenvolvendo no decorrer dessas aulas a respeito da importância de seguirmos as maneiras bíblicas como forma de ensino. Para lembrar os irmãos, nós tratamos já a respeito da metodologia de ensino do Senhor Jesus Cristo, onde ele se baseia, onde nós nos baseamos, melhor dizendo, em Mateus capítulo 7, onde Cristo ele não apenas ensinava como forma teórica, mas também para levar aqueles que recebiam o seu ensinamento para a prática, porque esse é o poder do ensino, não é apenas informar o aluno, mas também fazer com que ele possa obter o conhecimento e também assim praticar. A segunda aula nós tratamos sobre a homilética de Esdras, logicamente que não deu para terminar porque os assuntos são extensos e nós estamos aqui apenas para poder dar um pouco de base para os irmãos assim se interessarem em buscar por si próprio pela revelação do Espírito Santo. E nós ali aprendemos sobre a didática de Esdras, a homilética de Esdras, que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E nessa terceira aula, nós estaremos falando sobre as dificuldades da semeadura no reino de Deus, ou melhor dizendo, as dificuldades do semeador, as dificuldades do ensinador, de um pregador na área da propagação do Evangelho. E eu quero tomar aqui por base o texto de Mateus capítulo 13, um texto importante, Mateus capítulo 13, que também é uma parábola conhecida de todos nós, creio que já foi pregada muitas das vezes em suas congregações e também em culto de doutrinas ensinada pelos pastores, líderes, e entre muitos outros irmãos que conhecem essa parábola. Mas eu quero trazer essa parábola na questão das dificuldades que a palavra de Deus ela encontra no coração de algumas pessoas. Dificuldade essa de germinação, de frutificação. Porque nós temos que ter em mente que a palavra de Deus ela é poderosa por si só, ela é suficiente por si só. Quando a palavra de Deus ela entra no coração do homem, ela jamais deixará de operar no coração desta pessoa que recebeu a palavra de Deus. E pelo entendimento do Senhor Jesus Cristo nesta parábola, ele compara a palavra de Deus como uma semente. Então, ou seja, toda a escritura, desde Gênesis a Apocalipse, ela é uma semente de Deus. E todos nós sabemos que a semente ela não nasceu para estar em sacos, em depósitos, a semente não nasceu para estar em sacolas, a semente ela nasceu para ser germinada. Este é o propósito da semente. Então, quando a gente lê o livro de Mateus capítulo 13, a gente vê ali uma parábola do semeador, onde o próprio semeador passa a representar a pessoa de Cristo. E antes de nós entrarmos nesta parábola, eu quero apenas contextualizar os irmãos e fazer os irmãos entenderem o que vem a significar a parábola. A parábola é simplesmente uma das figuras de linguagem que a Bíblia tem, onde o Senhor Jesus Cristo ele pega circunstâncias naturais desta vida, ou culturais daquele tempo, daquela época a qual ele habitava, residia quando aqui ele estava, para ensinar verdades espirituais. Então, ou seja, ele pegava as circunstâncias do cotidiano do povo judeu, do povo de Israel naquela época, para ensinar doutrinas, assuntos espirituais. Então, a parábola tem por significado grego parábole, que é comparação ou ao lado de. Então, todas as vezes que você lê as parábolas, é Cristo fazendo a comparação de algo terreno, de algo natural, ou cultural daquela época, do costume daquele povo, para revelar algo ou para ensinar algo espiritual. Então, sabendo já desta pequena base, logicamente que a parábola ela tem uma origem do porquê Cristo falou em parábolas, o porquê ele teria que falar em parábolas, e o Antigo Testamento ele vai nos dar a resposta para isso tudo. Só que não é isso que nós queremos nos atentar. Então,
Há muita coisa a estudar, irmãos, há muita coisa ainda a nos aprofundar nas Escrituras. E a Bíblia, como é de costume dizer, ela se auto-interpreta. Então, se nós ficarmos com a palavra de Deus e seguirmos a metodologia de Esdras, nós nunca cairemos em contradição. E qual é a metodologia de Esdras? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 13, o seu verso de número 1, que diz assim: E tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Então quero que você anote aí que o semeador, ele representa a pessoa de Cristo. Cristo aqui, ele é o semeador. Esta parábola, ela se refere ao tempo da graça, porque nós sabemos que o mundo já é do maligno. Ou seja, nós, pregadores e cristãos, nós estamos semeando a palavra de Deus no território do inimigo. Porque aqui é exatamente isso que Cristo está fazendo. Ele está anunciando, lançando a semente no território do inimigo, que é o nosso adversário conhecido como Satanás. Vamos lá? Isso existe uma profundidade também de uma questão escatológica. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, verso 3, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Então nós acabamos de ler os 4 tipos de coração, porque a terra aqui, o que vem a representar são os corações dos ouvintes em respeito à palavra de Deus. Mas antes de chegarmos nessa questão de ensinamento, nós temos que observar o contexto. O Senhor Jesus Cristo, ele sai de casa. Por que ele sai de casa? Porque quando a gente lê os versos de número 46 ao 50, a gente vê que a família de Jesus Cristo, ela se aproxima com a intenção de querer amarrá-lo, a intenção de querer prendê-lo. E ali, algumas pessoas que ali estavam vão dizer a Cristo que a sua família estava ali à procura de sua pessoa. E quando nós observamos o texto, principalmente o versículo de número 48 e 49, a gente olha e diz assim: E ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falaram: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ele vai explicar: Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Não é que Cristo ele está rejeitando aqui a sua família, irmãos, é porque ele estava mostrando um grande ensinamento, porque quando a gente lê o livro de João, o capítulo número 7, a gente vê que os irmãos de Jesus Cristo eram pessoas incrédulas, que não acreditavam no seu ministério. E houve um tempo também na história que Maria falou que Cristo estava fora de si, pelas grandes operações de Deus que o Senhor fazia por meio dele. Então o Senhor Jesus Cristo ele deixa bem claro: minha mãe, meus irmãos ou as minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. E aqui nós temos o ensinamento: só é irmão de Cristo aquele que faz a vontade de Deus. E como que a gente faz para descobrir qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas? Existem 2 caminhos. O caminho é a oração e o segundo caminho é o conhecimento da palavra. Porque todo o propósito que Deus tem para com a humanidade se encontra nas Escrituras. Porque Deus te vocacionou e Deus te chamou para uma obra e para um ministério. E todo o ministério necessita-se do exercimento dos dons. Então, para você conhecer qual é o seu ministério, a sua função, você precisa entender quais são os dons que o Espírito Santo ele confiou sobre a sua vida. Mas isso aí é outro assunto.
Então ele, sabendo que a sua família queria o prender, os irmãos podem fazer essa comparação no livro de Marcos, no livro de Lucas, os irmãos vão ver isso de uma maneira exata. Então o Senhor Jesus Cristo, ele sai de casa, ele vai se assentar junto ao mar, ele vai estar ali junto ao mar. No versículo 2 diz assim: e ajuntou-se muita gente ao pé dele, então uma grande multidão se aproximou junto ao mar, aonde ele estava. Pode observar que Cristo sempre está diante das águas. Isso aqui representa a intimidade que Cristo tinha com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma representação da água na Bíblia. A água representa a pessoa do Espírito Santo. Então a intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, não era uma intimidade limitada, porque o oceano, irmãos, ainda que ele seja finito, porque ele termina, ele é incontável de litros de água, ou seja, são questões profundas. É a intimidade que Cristo tinha com o Espírito Santo, semelhante às profundezas do oceano. E um dos maiores ensinamentos que Cristo ele sempre deu foi sempre diante das águas, revelando exatamente como forma tipológica a sua profundidade no Espírito, a sua intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Vai dizer assim, versículo 2. Então, ele sai de sua casa, ele se assenta junto ao mar, verso 2. Se ajunta uma grande gente ao pé dele, com o propósito de escutar a mensagem. Cristo era um homem que atraía pessoas, irmãos, não somente pelos seus milagres, mas também pelos seus ensinamentos, porque no começo do seu ministério, ali nos 3 primeiros capítulos do livro de Mateus, que nós conhecemos como o Sermão da Bem-aventurança, as próprias multidões vão dizer: quem é este que ensina com tamanha autoridade, não sendo semelhante aos fariseus? Nós já estudamos a respeito disso, onde eles falam de uma maneira ainda que oculta, dizendo que os fariseus não tinham autoridade no que eles pregavam porque eles não viviam. E eles olham para Cristo e eles veem não apenas o conhecimento, mas também a prática daquilo que ele estava ensinando. Então a autoridade de um professor, de um ministro, não está no ato apenas de conhecer, porque conhecimento todo mundo pode obter, irmãos, pelos livros, pela internet, mas a questão da profundidade, da autoridade, ela está exatamente no cumprimento daquilo que se conhece. Então Cristo, ele tinha autoridade para pregar, para falar, para ensinar, porque ele não ficava apenas no campo da teoria, ou seja, no campo do escrito. Cristo, ele praticava realmente o que ele ensinava, falava, e isso dava a ele autoridade e respeito diante das multidões que ali o ouviam. E os sinais eram apenas iscas que ele utilizava para atrair as multidões a escutar a mensagem do reino de Deus. Este é o propósito. Porque Cristo, antes dele operar milagres, curas e maravilhas, primeiro ele sempre priorizava as Escrituras. E a gente tem visto muitas das vezes o inverso aí, as pessoas querendo buscar milagres, curas e rejeitando as Escrituras. Nenhuma operação de Cristo no Novo Testamento foi dada ou concedida ao homem se primeiro ele não recebesse uma palavra. Você pode ver que todas as vezes que ele se aproximava diante de alguém, ele não curava de imediato. Ele perguntava: queres sessão? Queres ser curado? O que tens? O que queres? Ou seja, sempre uma palavra para depois o milagre. E isso aí é muito importante que nós temos que entender. Então vamos lá, verso 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, então ele se assenta junto ao mar, no verso 1. Ele vê que a situação agora vai ficar muito complicada, porque vai haver muitas multidões ali para o ouvir, então ele vai agora entrar em um barco. Então Cristo, ele usou um barco como púlpito, ou seja, não havia impedimento para Cristo anunciar o evangelho, irmãos. O que tinha disponível para ele anunciar a palavra de Deus, ele utilizava para poder anunciar. Não importava se era uma pedra baixa, uma pedra alta, se era um monte, se era um barco, seja o que for, o que estava disponível à sua disposição para propagar a mensagem do evangelho do reino de Deus, para que as vidas que ali estavam pudessem ser convertidas e gerasse fruto de arrependimento. Cristo, ele
assim fazia. E aqui nós temos outro já ensinamento fundamental, porque nós não podemos colocar desculpa naquilo que o Senhor confiou sobre as nossas vidas, porque se há uma responsabilidade que todos nós temos nesta terra, como cristãos, é anunciar o Evangelho. Ou seja, nós devemos utilizar aquilo que nós temos, seja um barco, uma coisa simples, né, uma internet ou um pequeno celular, ou um pequeno grupo de estudo, ou 1 ou 2 ou 3 alunos, são com eles que nós temos que ensinar, fazer com que a palavra de Deus possa germinar no coração deles e assim eles possam se tornar discípulos. Mas se tem uma coisa que nós não devemos ter é desculpa para fazer a vontade de Deus. E a gente observa isso claramente. Cristo está na praia, ele vê que a multidão estava se aglomerando, então ele estava preocupado com a questão da audição daquele povo, então ele vai e entra num barco, possa ser que seja um barco de um pescador daquela época, ou até então de Pedro, né? Porque ele utilizou-se sim uma vez o barco de Pedro para poder anunciar a mensagem do reino de Deus. Possa ser também que esse barco seja de Pedro, ou seja, os discípulos emprestando a sua empresa a Cristo, porque o barco de Pedro era também a sua empresa, onde tirava ali também o seu sustento, antes mesmo dele aceitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui também tem uma questão empresarial muito importante. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar num barco e ele vai se assentar. Então isso aqui é o ponto de equilíbrio que todos nós temos que ter. Nós não devemos pregar ou ensinar apressados. Nós não devemos ter pressa para explicar as informações da palavra de Deus. Nós não devemos ter pressa para explanar a palavra de Deus. Nós devemos ter pressa, irmãos, para desenvolver a estrutura textual, explicar. A palavra se assentar, ela nos joga para muitas ramificações. A maneira como nós falamos deve ser de uma maneira paulatinamente, com calma, tranquila, com palavras exatas e certas, para que assim as pessoas possam compreender as Sagradas Escrituras sem dificuldade alguma. Então você, professor, você não pode ter pressa na explicação das Escrituras. Você deve ter domínio próprio, você deve dominar a sua ansiedade, a sua rapidez na sua forma de se expressar ou de explicar. Você deve ser calmo, tranquilo, respirar, explicar ponto por ponto, não se preocupando ali com o horário, muitas das vezes com a agoniação dos alunos que ali estão, né? Tem alunos, nós sabemos que não consegue ficar 40 minutos sentado, não importa, irmãos. Nós, professores, não devemos nos preocupar com estas questões. Se tem uma coisa que tem que ser prioridade, é o entendimento do ensino para aqueles que nos ouvem, Então esta aqui é a primeira prática e a primeira ação que nós devemos fazer, é ter domínio, controle, temperança, nos assentar. E assim, quando nos assentarmos, toda a multidão estava em pé na praia. Então a gente vê a autoridade aqui gloriosamente. Imagine Cristo na praia, assentado em um barco, em alto mar, assentado e anunciando a parábola do semeador. Que glória, irmão! E toda a multidão olhando para ele. Então a gente vê a fome, a sede pela busca do reino de Deus, pela busca do conhecimento. É exatamente isso que nós temos que despertar no coração de cada ouvinte nosso, o desejo, o interesse deles olharem para a nossa vida e verem a mensagem do Evangelho sendo proclamada por nossas vidas. O verso de número 3, depois dessa pequena introdução, vai dizer: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30.
Você pode observar que quando você estiver pregando a palavra ou ensinando a palavra, existirá 4 tipos de corações. O primeiro é o coração que fica no pé do caminho. O segundo é exatamente o coração rochoso. E o terceiro é o coração espinhoso. E o quarto é a boa terra. Então, você vai encontrar dificuldades nos seus ouvintes. Você vai encontrar dificuldade de ministrar a palavra de Deus para algumas pessoas. Porque nem todos que ali estão assentados, eles estão com o coração abertos para escutar a palavra, para querer realmente aprender a palavra. Muitas das vezes nós vamos estar diante de pessoas que vão estar ali para medir a nossa pregação ou julgar a nossa pregação. Então isso é muito importante, porque mesmo diante dessas grandes adversidades, nós não podemos temer diante dessas pessoas. Nós devemos continuar explicando e desenvolvendo a mensagem que o Espírito Santo de Deus, ele colocou em nosso coração. Não importa se os corações estão recebendo ou não, mas entre esses existem corações aonde a palavra de Deus ela vai semear e ela vai frutificar. E vale a pena também aqui ressaltar é que esses corações que rejeitam a palavra de Deus não é porque eles querem rejeitar, é porque eles estão amigáveis, eles se tornaram amigos, né? Eles estão em associação com sentimentos que faz com que a semente ela não seja frutificada. E a gente vai ver isso de uma maneira muito gloriosa. Então, esta é a primeira coisa que nós devemos entender. Nem todos que estão conosco, escutando a palavra, ali estarão com o coração aptos para receber a mensagem, porque existem sentimentos no coração deles que vão levar eles a perderem a produtividade da semente ou a potencialidade da semente, porque a potencialidade da semente é sempre de 30, 60 e 100. A gente vê que é múltiplo de 3. Se é múltiplo de 3, era para ser 90. E a pergunta é, por que é 100 e não 90? Existe um grande segredo. Eu quero que você estude para você entender e sair de uma maneira muito gloriosa. Bendito seja Deus. Então o semeador, ele é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que vem a ser a semente ao pé do caminho? O coração ao pé do caminho. O coração ao pé do caminho, irmãos, ele é um coração que ainda não está decidido. Ainda ele não está firmado, ele não tem uma solidez. Ele é um coração duvidoso. É o tipo de cristão que está na igreja, mas ao mesmo tempo a sua vida não está em comunhão com Cristo. Ele não tem um equilíbrio, ele não tem um poder de decisão. Ele ainda não se decidiu se serve a Cristo ou se fica no mundo. Esse aí é o coração no pé do caminho, é o coração que tem dúvida a respeito da sua fé, ou seja, o seu coração ainda não está liberto, e por não estar liberto, ele sofre uma grande consequência de não entender a mensagem do reino, porque quando a gente entende o versículo de número 4, associado com a explicação de Cristo, que é exatamente aqui no verso de número 13, porque ele vai explicar essa parábola, então vai dizer assim, o verso de número 18, diz assim, ele vai explicar a parábola. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, qual é o coração do pé do caminho? O coração do pé do caminho é o coração duvidoso, é aquele coração que a mensagem ela é dita e explicada, mas ele não a entende, ou seja, ele tem dificuldade de entender. Por que ele tem dificuldade de entender, Gabriel? Muitas das vezes é porque o seu coração está ocupado com muitas coisas desta vida. Irmãos, nós devemos entender algo muito importante aqui, que a palavra de Deus ela não é um livro qualquer. Ela é um livro divino inspirado pelo Espírito Santo. E para nós recebermos a palavra de Deus e principalmente a sua compreensão, nós precisamos realmente nos despojarmos
das questões naturais e focarmos ali o nosso ser, a nossa alma, o nosso entendimento no que está sendo ministrado. E muitos que ali estão conosco ou congregando, eles muitas das vezes estão com o coração divididos, com os coração ao pé do caminho, ou seja, com os corações longe de Deus, longe dos princípios bíblicos. Estão na igreja, cultuam na igreja, mas o seu coração não está apto a entender as Escrituras. E por ele não ter uma posição de escolha da sua vida espiritual, o diabo ele tem 100% de aproveito daquilo que ele vai escutar. Porque os versos de número 13, o capítulo 13, versículo 4, que é o que nós estamos explicando, e associando aqui com o verso de número 19, a gente vê que a semente ela é roubada por não compreender. Então, o diabo ele se aproveita da dificuldade de alguns irmãos também por não compreender a palavra de Deus. Então, ou seja, quando nós queremos pregar a palavra de Deus ou anunciar a palavra de Deus com linguagens difíceis, nós estamos dando sementes para o diabo, porque esse coração que fica ao pé do caminho, ele é um coração que recebe a palavra de Deus 100%, mas também a palavra de Deus ela é roubada 100% na potencialidade do que foi semeado. Então, ou seja, a pessoa foi para o culto, escutou a mensagem, só que o seu coração, por estar no pé do caminho e não conseguir compreender as Escrituras, a semente ela não vai germinar no seu coração. Então, as aves dos céus que representam o diabo, eles vão exatamente roubar a semente, trazendo assim grandes consequências. O não arrependimento, a não conversão, uma vida de continuidade no pecado, e assim sucessivamente, aonde o diabo terá governo sobre essa pessoa, porque o que limpa é as Escrituras. As Escrituras entendidas na vida dos ouvintes faz com que a palavra de Deus limpe. Cristo mesmo falou isso, e vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós temos que entender que muitos dos alunos da escola bíblica dominical ou dos irmãos dos cultos cotidianos que nós fazemos ou frequentamos durante a semana, muitos que ali estão não estão com uma vida decidida, estão com o coração ao pé do caminho. Ó Senhor, eu vou para o culto, mas o meu coração ainda ele não está apto, a servir ao Senhor, eu ainda não quero ter um compromisso contigo. Então, cada palavra que ali ele vai escutar durante o culto, ou ano vem, durante os anos, durante os meses, durante as semanas, durante os dias, nenhuma palavra de Deus ela vai germinar. Entenda, não é que a palavra de Deus ela não tem poder, ela tem, irmão. O problema é quem recebe a palavra, é quem recebe a palavra. Então, o texto vai deixar bem claro aqui, então, nos versos de número 19, que ouvindo alguém a palavra do reino, que é uma semente, e não a entendendo, vem o maligno, que é Satanás, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então ele rouba os 100% da semente. Olha lá, e o que foi semeado no seu coração. Então a gente sabe que a terra representa o coração, porque Cristo explica realmente aqui. O que foi semeado no seu coração. Então a semente, a palavra de Deus, ela é semeada no coração do homem, no subconsciente. Porque o coração do homem é o centro de decisão da sua vida, dos seus hábitos. O homem ele é direcionado pelo seu coração, as suas decisões, as suas emoções, os seus pensamentos. Tudo isso é direcionado pelo coração. Por isso que o coração é a verdadeira terra, aonde a semente de Deus quer ser germinada, para gerar no homem assim, então, o verdadeiro novo nascimento. Vai dizer, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aprendemos isso agora. Versículo de número 20. Porém, que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha lá. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporã, ou seja, é passageiro. Então, chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então, observe bem. O coração pedregoso, ou a pessoa que tem um coração rochoso, um coração de pedra, é uma pessoa que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, com regozijo naquele culto, só que essa pessoa ela não tem raiz. Então, se ela não tem raiz,
é porque falta umidade na sua raiz, falta água. E é exatamente isso que o texto de Lucas, ele vai nos falar. Em Lucas capítulo 8, ele vai nos falar que é outra visão de Lucas a respeito desta parábola, mas eu não quero entrar lá devido ao tempo também, que nós já estamos estourando o tempo aqui de 30 minutos. Existem muitas coisas para falar a respeito disso ainda, irmãos, mas eu quero trazer algo resumido para os irmãos entenderem as dificuldades que nós iremos enfrentar nas ministrações, nos ensinos. Então, continuando. Então, o coração rochoso é o coração que ouve a palavra, ele recebe a palavra com alegria, ele se alegra na presença de Deus, ele dança na presença de Deus, ele glorifica a Deus. Parece que nada vai abalar ele ou vai abalar ela sai extasiada da presença de Deus. Só que esta alegria é uma alegria passageira, pelo simples fato dele não ter raiz, dele não ter fundamento. Então, um cristão que não tem raiz, um cristão que não tem crescimento, ele é um cristão de duplo temperamento. Uma hora está alegre e outra hora está triste. Porque a palavra de Deus, escutada e semeada em nossos corações, ela nos colocará à prova, irmãos. Porque o texto vai dizer no versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporã. Então a gente vê que uma pessoa que não tem raiz é uma pessoa passageira. É uma pessoa que se alegra, mas daqui a 30 minutos a sua alegria se esvaiu. Porque uma pessoa que tem raiz, ela continua alegre, continua firme no propósito, no alvo, no foco. Não importa se a angústia ou a perseguição vier, ela continua crendo na palavra que foi pregada e anunciada para o seu coração. Mas o coração pedregoso, porque o coração ele é cheio de pedra, porque não há chuva, não há umidade, não há água, ou seja, não há intimidade com o Espírito Santo, não há uma vida de oração, não há uma vida de louvor, não há uma vida de devoção, não há uma vida de respeito a Deus, não há uma vida de comunhão, não há uma vida de luz, não há uma vida de jejum, e assim, muitas e outras questões. Então, quando nós paralisamos no desenvolvimento espiritual, nós estamos fazendo com que o nosso coração se torne pedregoso diante de Deus e assim trazendo consequências para nossas próprias vidas. Consequência essas de irmos para o culto, recebermos a mensagem, mas por não termos umidade no nosso coração ou intimidade com a pessoa do Espírito Santo, quando a angústia e a perseguição vier, o que foi semeado, falado no culto, nós logo vamos esquecer, porque nós vamos estar mais focados no momento que nós estamos vivendo, ou na angústia, ou na perseguição, do que aquilo que foi pregado para nossas vidas, aonde realmente deveríamos crer e atentarmos no que realmente foi anunciado. Então a angústia e a perseguição chegará. Então nós temos que fazer com que as pessoas possam entender e compreender que a palavra de Deus, uma vez anunciada e adentrou no coração do ser humano, ela vai provar a vida daquela pessoa. Ela vai provar. A angústia vai vir, irmãos. A tristeza, o desespero, a solidão, muitas das vezes, vai chegar. A angústia vai chegar. A perseguição também, seja ela externa ou interna. Então, logo, o que vai acontecer? Se ela não tem raiz em si mesmo, a primeira coisa que vai acontecer logo se ofende, ou seja, se atribula. Devido à angústia, à perseguição, a pessoa fica inquieta, fica ansiosa, fica atribulada, xinga todo mundo, quer tirar satisfação com todo mundo, não é mais a mesma pessoa há 1 hora, 2 horas atrás. A carne agora, ela predominou sobre a vida daquela pessoa, mas ela não escutou a palavra, ela não cultuou, ela não orou, sim, exatamente, mas por não ter raiz, então ela acabou aí cedendo à provação da angústia e da perseguição. E por que a angústia e a perseguição ela vem? Porque o texto mesmo já explica, por causa da palavra. A palavra de Deus, ela vai trazer angústia e perseguição para provar realmente se nós temos raízes. Existem mais coisas aqui para falar, mas iremos continuar. Isso aqui é Cristo explicando. E você vai ver aqui, ó, nos versos de número 5 agora,
E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. Ou seja, não havia terra bastante, então era uma pessoa superficial. Se não havia terra bastante, então é por isso que a raiz ela não consegue adentrar profundamente, né? Porque a raiz por si só ela vai dentro mesmo do subsolo para poder sugar a água ali do subsolo. Então, como não tem terra, não tem profundidade, a raiz não tem para onde ir, porque o coração daquela pessoa é cheio de pedra, né? Bendito seja Deus. Isso é muito importante o que eu estou falando para os irmãos. Valorizem isso que está sendo falado para você, que está sendo pregado para você. Porque ninguém vai ensinar isso para você não, irmãos. Ninguém vai ter essa paciência e essa graça de Deus para poder te ensinar isso. As pessoas não estão mais visando a edificação do corpo de Cristo. E estamos aqui de uma maneira gratuita, querendo ajudar os irmãos na compreensão da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você nunca viu realmente a parábola do semeador nesse aspecto que o Espírito Santo de Deus ele está te ensinando. Então vamos lá, versículo 5. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então tá aí, ó. Logo nasceu, então nasceu, a semente nasceu, ela frutificou. Porque uma vez caído na terra, a semente morre para dar fruto. Esse é o desenvolvimento da semente. O desenvolvimento da semente é isso mesmo. Ela nasce, ela é semeada, ela tem que morrer para dar fruto. Mas como não havia terra funda e terra bastante, olha o que vai acontecer. Versículo 6. Mas vindo o sol. O que é vindo o sol? É a explicação, a angústia e a perseguição. Ou seja, as dificuldades da vida, as coisas naturais da vida. Mas vindo o sol, a quentura, as dificuldades, as perseguições, as angústias. Olha lá, queimou-se e secou-se. Então duas coisas aconteceram com a semente. Ela foi queimada e ela ficou seca. Então se ela ficou seca é porque não tinha umidade, porque não tinha raiz. Olha lá, se não tinha raiz é porque também não tinha umidade. Versículo 7 agora, depois dessa breve explicação, ele vai dizer: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. Então nós temos aqui, nos versos número 6, a perca de 60%. E depois no versículo 7, nós temos a perca de 30%. Porque no versículo 4, a semente é roubada 100%. No versículo 5, a angústia e a perseguição rouba 60% da palavra. E no versículo 7, os espinhos, que representa exatamente aqui os cuidados do mundo e a avareza, rouba 30% da palavra. Para nós terminarmos, irmãos, porque já estamos em 37 minutos aqui e eu não quero me alongar, a gente não vai conseguir terminar, mas entre isso tudo haverá um coração bom, um coração que realmente vai produzir a semente a 100, a 70 e a outro 30 por 1. Ou seja, ele terá um coração estável, ele terá um coração equilibrado, um coração onde tem umidade, um coração onde é lapidado, trabalhado pela pessoa do Espírito Santo. Então, a semente de Deus, ela encontrará as suas dificuldades no coração de algumas pessoas, porque alguns sentimentos existem ali, alguns sentimentos. E quem pode tirar esse sentimento, irmão Gabriel? Apenas a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa se autoexaminando, entendendo que ainda ela precisa tirar da sua vida aquilo que impede a frutificação das Sagradas Escrituras. Nós não podemos permanecer com os sentimentos que prejudicam a potencialidade da frutificação da semente em nosso coração. E é exatamente isso que nós devemos passar para os nossos amados irmãos. Eu quero ler o verso 23, pulando aqui muita coisa, irmão, mas vai dizer o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, olha lá, é o que ouve e compreende a palavra. Então ele está fazendo uma contradição. Porque no versículo 19, ele vai dizer: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Então a gente sabe que a potencialidade da semente, na frutificação, ela vem quando a pessoa entende o que foi ensinado ou o que foi pregado. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E então dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. É exatamente isso que a palavra de Deus ela faz no coração de um ser humano, de uma pessoa que compreende as Escrituras, aonde
os cuidados deste mundo, a vaidade da vida, a perseguição e a angústia, o sol, ele não rouba a alegria e a semente que foi semeada no seu coração. Caro professor, que Deus em Cristo possa te abençoar e que o Espírito Santo de Deus possa te dar muita compreensão daquilo que ele já tem nos dado. Que você possa mergulhar nesse texto e entender as dificuldades que todos nós, até o arrebatamento, teremos para pregarmos o Evangelho de Deus para o coração de todos aqueles que nos ouvem. Que Deus em Cristo possa te abençoar e até a próxima aula em nome de Jesus.